Buenas. No vídeo de hoje comentaremos um pouco sobre as recomendações de refeições pré-treino. Quando nós falamos em refeições pré-treino, durante o treino e pós-treino, existe uma concepção que, na minha visão, é um pouco errada de algumas pessoas. Algumas pessoas imaginam que, pelo simples fato de fazer um exercício físico, a alimentação deve mudar drasticamente do que é o comum. Então, a gente vai discutir agora um pouquinho como é que funciona essa organização de refeições ao longo do período. Quando eu falo período peritreino, eu estou comentando basicamente sobre o período pré-treino, durante o treino e pós-treino. Então, para fazer a melhor parte do entendimento, nós faremos então uma abordagem inicial para compreender um pouco melhor sobre o período pré-treino. O período pré-treino tem um objetivo muito claro, de fornecer o mais próximo possível da energia que será gasta na sessão de treinamento físico. Muito bonito no papel, mas na prática, às vezes pode se tornar um desafio gigantesco para o profissional adicionar 1.000, 1.500, 3.000 calorias em uma sessão de treinamento de ultra endurance. Então, o interessante é que essa refeição vai buscar o objetivo de manter os níveis glicêmicos dentro da normalidade, de diferentes formas, composições do alimento, para que isso não cause algum tipo de intercorrência ou complicações durante o esforço físico. Então, a grosso modo, a refeição pré-treino é fazer com que o atleta permita ou mantenha ele desenvolvendo esse desempenho físico treinado e, enfim, que é o objetivo final. Pergunta que sempre vem, né, que a gente geralmente pensa, qual é o melhor momento para eu realizar essa refeição? Bom, isso depende de pessoa para pessoa, por uma questão simples de individualidade biológica, mas hoje nós sabemos que essa faixa de tempo pode variar numa faixa considerável, né? Então não existe um tempo ótimo, tem que ser esse momento, tem que ser aquele momento, mas para a refeição pré-treino, cada pessoa vai ter que testar e avaliar quando que vai poder utilizar melhor essa estratégia para utilizar no melhor período possível. De acordo com algumas organizações de sociedades internacionais de nutrição esportiva, eu vou passar para vocês aqui alguns dados interessantes da organização do período pré-treino, né? Talvez mude um pouquinho do que a gente vê aí em blogs e outros aspectos não científicos. Então, quando nós pensamos na organização da refeição durante o exercício físico, a refeição pré-treino, ela envolve não somente a refeição que antecede a sessão de treinamento físico. O atleta ou praticante vai ter que programar várias horas antes do início desse treinamento para que ele consiga ter esse suporte de nutrientes para o início do seu exercício e que próximo dele forneça novamente uma outra carga. Ou seja, até mais ou menos umas 4 horas antes, isso vai depender da organização do plano, o requerimento específico aqui de carboidratos, né, de gramas por quilo por dia, né, isso é de carboidrato, esta refeição ela não é apenas a base de batata, apenas a base de frutas, é uma refeição que ela deve fornecer o quê? O que ela deve compor? Alimentos fontes de proteína, carboidratos e que também contém uma porção interessante de fibras, tanto solúveis quanto especialmente insolúveis. Essa refeição, portanto, ela não deve ser tão pesada de lipídios. Por quê? Porque nessa refeição, quando eu acabo consumindo muito lipídio, muita gordura nessa porção, eu acabo induzindo uma resposta de saciedade muito elevada, fazendo com que a próxima refeição não seja tão apetitosa, se torne literalmente um esforço descomunal para o nosso atleta ou praticante realizá-la. Então, até 4 horas antes, nós temos uma densidade de carboidrato maior, que vai girar em torno de 4 gramas por quilo por dia. Se é possível usar um atleta que vai consumir o equivalente a 3 gramas por quilo por dia, bom, essa margem de carboidrato vai ser readaptável de acordo com a realidade de cada um. Porém, nesta refeição eu posso utilizar ela como um almoço, posso utilizar como um café da manhã, enfim, tudo vai depender do horário e do treinamento que o nosso atleta vai estar praticando essa atividade física. Então, o importante é que depois, até 1 hora antes do treinamento físico, essa energia proveniente desta refeição de 4 gramas por quilo por dia, ela venha fornecer toda essa energia, mas que logo até em torno de 1 hora antes, no período adjacente ao início da sessão, eu forneço uma porção menor de carboidratos, em torno de até 1,0 gramas por quilo por dia de carboidratos, de preferência com refeições que são já pré-digeridas, né? Vamos imaginar algo que tenha refeições líquidas, pastosas, ou até mesmo uma combinação de fatores já picados, como, por exemplo, uma banana com aveia. Uma banana picada, ou daqui um pouco misturar um mel nessa estrutura.
Isso tudo pode ser organizado para refeições mais próximas do período do treino. Então, o profissional nutricionista vai ter que determinar quando que eu vou fazer essa refeição, como ela vai ser organizada e sempre no modelo de construtivista, que vai envolver o quê? A prescrição de parte do nutricionista vai propor uma estratégia, o atleta ou praticante vai realizar essa estratégia e trazer um feedback para o profissional. Isso é muito importante, porque se eu outorgo, se eu mando essa prescrição para o nosso atleta e o profissional nutricionista diz, não, mas é isso que tem que ser, dificilmente todos os atletas conseguirão seguir essa recomendação, porque o nosso trânsito intestinal não é exatamente igual em todos os períodos do ano e do dia. Inclusive, o treinamento pode estimular mais ou menos as respostas do trato gastrointestinal. Eu posso ter mais riscos de intercorrência ou não. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Ou seja, se eu for organizar uma refeição pré-treino, que leve como sugestão para o nosso atleta. O atleta testa, avalia com esses dados, o profissional vê qual é a melhor estrutura de fornecer essa energia e que depois, com esses dados, constrói a melhor recomendação possível. Tudo isso é muito importante para se testar numa condição de treinamento físico. Ou seja, se eu for testar uma nova estratégia de pré-treino ou pré-competição em uma prova, uma competição, um evento esportivo, nunca, jamais façam essa estratégia antes de uma competição. Sempre teste num evento ou num treinamento simulado que não esteja valendo, digamos assim, uma medalha, valendo, por exemplo, lugar no pódio. Então é muito importante o profissional já saber organizar, simular, coletar os dados e construir trabalhando de forma integrada com o atleta e não somente de um lado da mesa do atendimento, né? O nutricionista tem que estar super atento e sendo muito, como é que eu vou dizer, trabalhando em conjunto com esse atleta e não somente mandando a prescrição de uma forma geral. Uma vez que isso vai estar alinhado, o atleta vai conseguir trazer informações riquíssimas para o melhor atendimento. E isso vai ser importante também para determinar como que a refeição mais distante, né, essa refeição até 4 horas antes, o profissional vai conseguir induzir melhores opções ou readaptar para que esta refeição não seja pesada demais.